Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Tudo beleza mesmo? Então vamos aqui. Vocês estão interessados mesmo nessa história? Histórias, como é que é? Casos de família, histórias da vida real. Vamos então nessa? Então vamos. Eu parei no advogado, né? O advogado que começou a atrasar as parcelas, e o pedreiro, né, que era um presbítero, né, que errou, como errou, meu Deus do céu, errou longe, né? E, bom, aí eu saí, né, saí da casa, aluguei uma casinha pequena para mim, quarto, sala e cozinha. Meu filho veio morar comigo, embora ele trabalhava em São Paulo. Minha filha ficou lá com ele, porque nós também tínhamos algumas diferencinhas, né? Mas no final ela acabou também vindo comigo, como está até hoje. E, e aí o que acontecia? Eu pagando aluguel, a loja estava de mal a pior, eu estava gastando muito dinheiro, né? E sem renda, né? Ele pagou alguns meses, né? Ele me pagou pensão. Logo em seguida também ele veio falar para mim que não ia pagar mais. E eu falei, por orgulho, né, gente? Tudo é por orgulho. Aí falou que não ia pagar mais, porque não estava dando, né? Porque agora o serviço também tava ruim, aquelas coisas, né? E aí, na época, eu tinha uma irmã, trabalhava no fórum aqui de Jundiaí. E ela, né, também estava recém-separada. Só que ela estava assim, e ela não precisava, hein? Ela trabalhava no fórum, aposentada do fórum. E ela falava, não, imagina, vou te arrumar um bom advogado, que eu conheço lá, e ele vai ter que te pagar, e porque não sei o que lá. Gente, realmente isso aconteceu, eu cheguei a ir lá, na frente do digníssimo, né? Ah, vou ter que parar, senão vou ficar que nem... Não vou falar de novo. Eu vou parar, gente, de andar. Aí falei, tá bom, então vai. Marcamos o dia, fui. Mas chegou na hora, gente, eu tremia, sabe? Por causa daquela parte, né, que nós fomos ensinados, né? A não levar ninguém aos tribunais. E também não fui porque nós nós separamos tudo direitinho, cada um ficou com seu carro, cada um ficou com seu telefone fixo, nós tínhamos 3 linhas e separamos, né, a casa, como já falei. E aí eu falei, deixa quieto, né? Não separamos no papel, como não me separei até hoje. Eu sei que eu fiquei na frente daquele advogado, me deu uma tremedeira e eu fiquei de voltar, né, com os documentos, e eu não voltei nunca mais, tá? Falei, deixa quieto. E por orgulho, né, eu não quis de maneira nenhuma mexer com nada, brigar. Falei, não, deixa quieto. Sabe aquela que engula, né? Não vou precisar disso. E como eu disse, eu tinha muita fé em Deus que ia dar tudo certo. Enfim, estava gastando muito dinheiro, eu me mudei, né? Eu me mudei para casa, né? Parar aqui. Eu me mudei para o mesmo lugar de ontem, gente. Hoje lá na frente da minha casa está tendo um casamento, sou no último volume.
né? E hoje acho que aqui tá mais calmo. Então, eu peguei e falei, tá, tudo bem, né? Não, sem problemas nenhum, né? As meninas passando e dando risada de mim, olha lá, ó. Elas pensam que só elas que fazem live. E, e aí o que que aconteceu? Eu falei, não, deixa quieto, vamos, a vida vai continuar, né? E tudo bem. Bom, aí me mudei para casa sem acabar, né? 2 lajes, gastei muito dinheiro nas lajes e entrei na casa no esqueleto, sem rebocar por dentro nem por fora. Para vocês terem uma ideia do orçamento errado que o bendito fez, né? E me deu muitos problemas. Ele pegou o serviço, né? Mas deu para um monte de pinguço, né? Desses caras que, sabe? Enfim. E deu muito problema para mim esse homem, né? Mas já passou, né? Tivemos muitos problemas, eu e ele. Coisas assim, sabe? Faz parte, né? Quem constrói sabe que construção não é brincadeira, né? E, e aí me mudei para casa e fiquei devendo no depósito, né? O depósito de construção. Cheguei lá e contei pro homem, né? Inclusive era um homem excelente, maravilhoso. E ele falou, não, a senhora não se preocupe, a senhora pode continuar vindo buscar o material, vai terminando sua casa. Eu sei que a senhora não vai, né? Não está pagando porque realmente não está recebendo. Não se preocupe, o dia que a senhora receber, né? A senhora me paga. Gente, esse homem foi tão maravilhoso comigo que 1 ano depois, né, que eu consegui pagá-lo, eu fui lá para acertar as contas, ele não me cobrou 1 centavo de juros. 1 centavo. Ainda falei para ele, olha, o senhor pode cobrar, né? Eu sei que o senhor está no seu direito. Não, 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 a senhora pode ficar tranquila. Pegou, né, aquele monte de folhas de pedidos, né, de notas que tinha, né? Rasgou tudo na minha frente, tá tudo certo, tudo quitado. Gente, um homem maravilhoso, tá? E aí me mudei na casa, né? Minha mãe tinha a casa dela e veio morar comigo. Meu pai já estava muito doente, com mal de Alzheimer, né? E ela falou, eu vou alugar minha casa, né? E vou morar com você. Só que o meu pai estava assim numa condição muito difícil, né? Não reconhecia ninguém, só a minha mãe. Ele só queria e só reconhecia a minha mãe. Ficou muito agressivo, né? Eu chegava lá na casa para ver se precisava de alguma coisa. Ele pegava a vassoura, né? Queria me bater, falava que eu ia assaltar a mulher dele. Ele falava, minha esposa, vai embora daqui, você quer vir roubar os dinheiro e a bolsa da minha esposa? E foi um horror. Aí ela falou, eu tô sozinha lá onde eu moro, então eu vou alugar a casa, né? E venho morar com você. A casa era grande, né? Falei, tá bom, mãe, mas a casa não tá em condições, né? Não, mas não tem problema. E foi assim, ela alugou a casa dela e ela veio, né, para minha casa. Só como meu pai estava dando muito problema, né? Urinava nas cortinas, né? Aqueles transtornos, né? Ele já tinha 80 e poucos anos, né? Um homem maravilhoso, incrível, trabalhador, mas, né, a velhice, a doença, as enfermidades, né, chega para a maioria das pessoas, né. E aí o que aconteceu? Embaixo, onde tinha as garagens, né, que eu fiz as 3 garagens, tava fácil. Aí a minha mãe falou, olha, vamos fazer o seguinte, né, eu vou fechar uma das garagens lá embaixo e tinha já já um banheirinho, né? E eu vou fazer vou fechar, vou fazer um cômodo lá e vou ficar o dia todo lá, né, com ele. Assim lá embaixo ele fica à vontade, né?
e eu também fico à vontade, e a casa fica em ordem, né, tal. E foi assim que ela fez. Ela fechou lá um cômodo, foi fechando e ficou ali. E dali a pouco ela fez mais um cômodo, né? Eu sei que ficou uma graça, né, essa casa que minha mãe estava fazendo lá embaixo. E ao contrário da minha lá em cima, né, a dela estava ficando bonita, né? Ela acabou, pôs piso, pôs azulejo, né? Fez tudo direitinho lá embaixo. E eu conhecia, eu estava entendendo a estratégia da minha mãe, né? Na verdade, ela já veio de lá com essa intenção. Ela não queria morar dentro da minha casa. Ela queria realmente morar ali, né? Quintal enorme. E ali ela ficou. E foi realmente aí que foi os caminhos, né, de Deus. Estava tudo bem, isso foi, né, em 99, 2000, né? 99 para 2000. Mas durou pouco, né? Dali a pouco, meu pai, em março de 2001, né? Meu pai faleceu. Minha mãe vendendo saúde, né? Uma espanhola mestiça com um alemão, vermelha, loira, muito bonita. Ela também, em dezembro, meu pai foi embora em março, minha mãe foi embora em dezembro de 2001. E aí, né? Ela me ajudou muito, gente, me ajudou muito. Nós brigávamos por outros motivos, porque ela recebia a aposentadoria dela, do meu pai, os inquilinos dela, né? E ela queria fazer as coisas para mim. E eu falava, mãe, não pode, não é justo, né? Meus irmãos vão começar a falar, eles sabem que eu não estou tendo renda, né? E eles sabem que é você que está fazendo para mim. Aí ela falava assim, eles não têm nada a ver com isso, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Aí eu falei, não é bem assim. Então você faz uma reunião, né, e explica isso para eles. Então nós tínhamos muita divergência, né, por causa disso. O outro agora vem fazer barulho aqui no meu vídeo. Deve estar testando a máquina dele, né? E na verdade era essa a nossa desavença, né? E mais o problema do meu pai, ela ficou muito estressada porque ele só queria ela, né? Nós tentamos uma clínica para interná-lo, né? Para aliviar um pouco, né, a situação dela. Minhas irmãs queriam levar, né, ele também para ela descansar, ele não aceitava de maneira alguma, né? Então foi assim, ela veio para ficar comigo e eu ficar com ela, né, para fazer companhia, uma ajudar a outra, mas foi assim mais conflitos, né, do que realmente uma solução, né, para nós duas. Então, meu pai foi em março, minha mãe foi em dezembro, né? Um câncer fulminante. Na verdade, não existe câncer fulminante, né? É uma doença silenciosa, ela já tinha esse câncer, segundo os médicos, já há algum tempo, né? E ele se manifestou assim em 1 mês e 15 dias, né? Ela estava bem e de repente, né? A coisa desgringolou, né? Então e poupou ela também, né, de muitos sofrimentos, né? Eu acredito assim. E então, e foi isso. Aí fui acabando a casa, né? Aí teve também com a morte dos meus pais, né? Houve também a herança, né, que ela deixou e dividimos as partes. E com a minha parte eu consegui terminar a minha casa. Terminar, assim, entre aspas, né? Não fiz assim um belo telhado, não fiz assim um belo acabamento, não. Uma coisa assim bem, né, simples, para que não me desse problemas maiores, né? Para ficar habitável, digamos assim, né? E a vida foi indo, né?
Nesse ínterim fechei a loja, né? Tive muitos prejuízos com essa bendita dessa loja. E aí fui trabalhar como representante comercial, né? Numa empresa. Não acredito que o cidadão vai ficar aqui agora. Então eu fui fazer alguns trabalhos, né? E fiquei alguns dias trabalhando, graças a Deus. E como eu posso dizer, né? Nada me faltou, graças a Deus, né? Foi indo, Deus me abençoando. E aí, como eu estava dizendo, nessa casinha que minha mãe fez, né? Eu comecei a alugar, né? Aí começa a história, né? Das casinhas que eu alugo aqui. E eu sem renda, né? Sem aposentadoria, sem pensão, né? Aí aluguei essa casinha da minha mãe, né? E depois ao lado fui fazendo mais uma, e depois ao lado, na outra garagem, fui fazendo outra. Então, aluguei um quarto dentro da minha própria casa, né? Uma suíte para professores, né? E fui levando a minha vida, né? E fui levando a minha vida, graças a Deus, né? E foi indo, e graças a Deus deu tudo certo, né? Então, é como eu digo sempre para vocês, nada a reclamar, gente. Gratidão sempre. Aí fiquei sozinha no mundo. Sem pai, sem mãe, sem marido, né? O filho veio morar comigo, mas ele trabalhava em São Paulo, então ele tinha dias que vinha para casa, tinha dias que já ficava na casa das namoradas, né? Vocês sabem como que é hoje em dia. E fui caminhando, e dentro da igreja, e obedecendo a palavra assim, à risca, né? Aí nesse ínterim, antes de eu construir a casa, né? Voltando um pouco atrás, no começo da minha separação, eu estava na lojinha um dia, numa tarde, né? A família dele, né, que morava em São Paulo, veio, né? Logo em seguida que nós nos separamos. É que eu esqueci esse pedaço e eu vou contar. E a família dele não sabia, né, dos nossos conflitos, do que estava acontecendo, né, na nossa vida. Ao contrário da minha família, que estava, além de sabendo, presenciando, né, as cenas, né, de grosseria, de tudo, né? E a família dele veio, né? A mãe, a irmã, né? O cunhado, para conversar. Sabe como que é família, né? E vieram para conversar, e devem ter falado com ele, né? Que é onde se viu, né? Porque como eu falei, nós éramos assim um casal exemplo, né? Casal 20. E ele talvez, né, com, sei lá, com remorso, com culpa, né? Embora eu não o culpo, nós sempre chegamos e falamos e sentamos e prometemos, e assim foi. Foi 50%. Foi o desgaste dos anos, do dia a dia, né? Eu não fui santa também, tá? Então, enfim, aí conversaram, aí ele veio lá na minha loja. Estava quase para fechar a loja. Aí ele parou com o carro lá na porta, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Ah, eu posso conversar com você? E falei, pode, né? Ele falou assim, você já está para fechar, né? Então vamos sair, vamos conversar. Aí eu falei, não, pode conversar aqui mesmo, né? Aí ficamos conversando ali, já estava para fechar, né? Final de expediente. E aí ele falou, olha, está muito difícil para mim vir até aqui, você me conhece, mas realmente eu tive pensando, e nós devemos repensar a nossa situação, e eu vim aqui para falar com você, que realmente, se é isso mesmo que você quer, se você está ciente de tudo, se não vale a pena nós tentarmos, né? Quem sabe dar mais uma chance, né? Vamos tentar mais uma vez e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí
eu morava perto da loja, eu estava sem carro, né? Aí ele pegou e fomos andando com o carro, ele me levou de carro e ficamos conversando dentro do carro, ali mesmo perto da loja, né? E aí eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, como você sabe, né? Eu vou, eu vou congregar, vou pedir a palavra e eu vou ver o que a palavra falar, né? Aí ele balançou a cabeça e ainda falou, meu Deus do céu, você realmente, né? Você tá com uma lavagem cerebral, como que você pode uma coisa dessa, né? Eu não me conformo. Ah, mas tudo bem, vai lá pedir então a palavra lá para os teus pastores e aí depois você me fala. Aí fui congregar um dia de manhã, era um domingo de manhã. Levantei, sabia que ia ter esse culto, né, nessa chácara, que sempre tinha, nessa chácara desse irmão. E aí eu fui, né, realmente fui buscar a palavra. Uma chácara gostosa, debaixo ali de árvores, a gente congregando, né. Quem congrega nesses lugares realmente a comunhão é muito gostosa, né. E na hora da palavra, nunca tinha visto aquele irmão. E a palavra foi assim, irmã, você que está aqui nesta manhã, e aquelas coisas todas, né? E você veio buscar uma palavra e você está com dúvidas, né, de alguma coisa, você está cheia de perguntas, de questionamentos, o Senhor manda te dizer, não volte um passo atrás. Um passo atrás. Continua, irmã. Não volte atrás, não dê um passo atrás. E para mim, e para você ficar tranquila, para você nem ficar pensando em nada e ficar em paz, e ficar tranquila, o Senhor te diz, eu vou tirar isso do teu coração, da tua mente, com raiz e tudo. Tá bom? E aí, né, diante desta palavra, né, eu que fui buscar, né, voltei com ela. E aí ele foi, dali uns 2, 3 dias, foi de novo lá na loja, também no horário já de final de expediente. E aí nós saímos, aí eu falei para ele, expliquei tudo, né? Falei para ele, aí ele falou assim, e aí, o que os pastores, ele não tinha nem ideia, né? Eles não têm ideia, né? Nem é pastor, né? E aí, o que falaram lá? Aí eu expliquei para ele, né? Sobre o batismo, sobre o concerto, né? E falei para ele, olha, eu posso até, a palavra falou para mim não voltar atrás, né? Eu não posso voltar 1 milímetro atrás, né? Então eu não vou poder voltar atrás, né? Nem 1 milímetro. E aí o que aconteceu? Gente, eu tô aqui bem na porta aqui, passou o carro aqui da Jovem Pan, vou ter que sair daqui. Eu tô em frente aqui, ó, a chácara do Padre Marcelo Rossi, tá? Ele tem um estúdio aqui vem direto o carro da Globo, ele parou lá embaixo, ó, tá vendo? Não é ele não, vem muita gente aqui, ó, pode ver lá. E ele acha que vai voltar. E eles morrem de medo que alguém já foi assaltado aqui. Dizem que aí dentro é um estúdio assim, cinematográfico, tá? Então vou andar um pouquinho para cá, porque você vai ver como ele vai voltar. E aí eu peguei e falei para ele, falei, olha, mas não falei do raiz e tudo, nada, não falei nada disso, né? Aí ele falou, então, mas era isso que eu ia te falar. Eu falei para você que eu quero voltar, eu estou disposto, né? A gente dar mais uma chance, afinal de contas foram quase 30 anos, né? E só que assim, eu quero
quero que você seja a Mari de antes, né? Eu não quero essa Mari de hoje. Eu quero aquela Mari de antes. Aí fechou. Aí eu falei, olha, então eu vou dizer uma coisa para você. Aquela Mari de antes não existe mais, né? Então, se você quer aquela Mari de antes, acabou por aqui, está encerrado a nossa história. Cuida da sua vida, eu cuido da minha, né? E assim foi feito, né? Estamos separados há quantos anos? Vixe, desde 99, né, que eu falei. 26 anos, né, quase o mesmo tanto de casamento. Já fizemos bodas de ouro separadas. E não somos amigos, né? Ele casou não, né? Mora com uma pessoa também já há mais de 20 anos. E a gente se vê nos aniversários dos netos, sempre se encontra. Muito difícil para mim, né, administrar essa parte, porque ó, o carro tá lá embaixo parado, vocês estão vendo como que é? E eles estão lá embaixo parados, ó, tá dando para ver lá na rua. Aqui é assim, eles morrem de medo de qualquer pessoa que para no portão, que filma alguma coisa, tá? E assim fizemos nós. Ele cuidou da vida dele, eu cuidei da minha, né? Ele também já se separou umas 2, 3 vezes da mulher, né, com quem ele está, porque ele tem um temperamento muito difícil, né? Ele não é fácil. E eu continuei a minha vida. Deixa eu ver quantos minutinhos. 27 minutinhos, Edna. E continuamos a nossa vida, né? Continuam, olha lá vem ele. Nós continuamos. E vocês sabem como que é lá, né, na instituição. Eu tinha 50 anos e tive, assim, muitos recados e muitos, né, irmãs, que vocês sabem como que é, né? Os estúpidos, cupidos, né, que querem... Deixa eu ver se ele entrou. Olha lá, ele vai entrar lá, tá vendo, ó? Ali onde eu tava, ó. Tá vendo? É o estúdio do Padre Marcelo. Tá bom? Deixa eu virar a câmera, tá? Estão vendo lá, ó? Eles morrem de medo, ó. Tá vendo? Olha ele lá, ó. Para carrão hoje, esse daí é pequeno. Ele deve alugar ou emprestar, né? O estúdio. Por isso que eu tive que sair de lá. E muitos irmãos e muitas irmãs, vocês sabem também que eles se preocupam muito, né? Com a nossa vida, né? Sexual, sentimental e essas coisas, né? E foi assim minha caminhada, graças a Deus, né? Se eu errei, e devo ter errado muito, se eu recebi palavra errada, não sei, né? Muitos irmãos falavam que imagina que Deus nunca fala para ninguém se separar, nem para dividir. Eu sei lá, eu sei que foi assim, eu não menti em nenhum momento das palavras que eu ouvi, e eu senti assim, e assim foi, né? E participei, como já disse, de todos os movimentos da construção. Depois me colocaram para tomar conta do quartinho do batismo. E chegou a hora que eu senti que não era a hora mais de continuar lá. Não tenho nada contra quem continua. Apenas para mim, né? Para mim não deu mais. Isso não significa que eu perdi minha fé, que eu não tenho mais fé. Pelo contrário, é a fé, a esperança da vida eterna nos céus que me faz viver nesse mundo cruel, injusto, terrível, corrupto.
todos os adjetivos possíveis, né, do mal. E continuei, graças a Deus, minha vida. Eu acho que já deu, né, para ter uma ideia e já concluí, né, a história. E é isso aí, falou? Um beijão, até mais. Grata pela audiência, pelo carinho, pela atenção, meus queridos e minhas queridas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer, né? Fui.